Fala galera, começando agora o primeiro Fala Cassiano. Já tivemos o Fala Gui Moraes, agora é a minha vez. Eu, Bruno Cassiano, estarei com vocês nesse e nos próximos também, né? Porque é Fala Cassiano. Enfim, neste primeiro, o assunto que eu escolhi para tratar é a política lá no Corinthians. É um assunto que eu tenho cada vez mais gostado de acompanhar, né? Principalmente com as eleições se aproximando. Falar especificamente do anúncio da candidatura do ex-presidente Mário Gobi, que ocorreu no último dia 4/7, data escolhida a dedo por ele, porque é uma data muito especial para nós corintianos e também para ele, que era presidente na época em que o Corinthians foi campeão da Libertadores. Foi neste dia que conquistamos a Libertadores e ele escolheu justamente essa data. Reuniu jornalistas, fez uma coletiva de imprensa e anunciou de forma oficial que será sim candidato de oposição dessa vez, não estará junto da situação. Isso é um assunto delicado porque durante todo o tempo de campanha e até se ele conseguir se eleger, ele vai ter de responder onde ocorreu o término da sua amizade com o André Sanches e a atual gestão do Corinthians, e parece que não é algo que ele goste tanto de responder. Ele disse que o rompimento dele com a chapa do Andrés se deu de forma clara e pública e notória, né? Mas não é bem assim, já que temos bastante perguntas sobre. O Gobi não quis dizer também sobre nomes, não quis falar nomes, porque não quis dar, segundo ele, armas para seus inimigos, porque não é o momento agora de dizer a sua equipe, mas o tempo todo bateu na tecla de que tem uma equipe técnica para comandar aí os departamentos no Corinthians, faltando apenas um para definir, o restante já está tudo definindo quem será e os planos que vão tomar, que vão seguir à frente. Disse o tempo todo, deixou claro o tempo todo, que a gestão será focada em recuperar as finanças do Corinthians e não só em ganhar títulos bem, mas o foco principal é recuperar as finanças do Corinthians. Segundo ele, gestões precárias aí acabaram defasando muito os cofres corintianos. Vale destacar que não parece se incluir quando faz críticas às gestões anteriores do Corinthians, né, a essa e as outras anteriores. Tanto que todos os períodos que ele comentou, né, ou a maior parte dos períodos que ele quis comentar e fazer críticas, são de 6 anos para cá. Justo do ano de 2014 para cá. 2014 foi o ano que ele não estava mais como presidente, quem assumiu foi o Roberto de Andrade. Boa parte da torcida tem apontado isso como um erro já inicial de não assumir, de certa forma, seus erros, né? Porque também cometeu erros o Mário Gobi, como bem sabemos, e boa parte da torcida aponta isso como algo aí, um ponto negativo, já que ele exibe muito as glórias de sua gestão, mas não comenta tanto sobre os deméritos, as coisas ruins e tudo mais. Vai ter ao seu lado Felipe Isabella, do Movimento Corinthians Grande, que é o grande articulador para o Gobi voltar ao cenário político do Corinthians. O Gobi, que logo depois que terminou sua gestão, decidiu abandonar a vida política do clube, não frequentou mais o clube, ele mesmo diz isso, estava cansado na época, deu suas explicações, mas foi Felipe Isabella o grande responsável, pelo menos publicamente para nós, que mudou a cabeça aí do ex-presidente para voltar agora. É bom salientar e falar sobre Felipe Isabella, porque talvez a grande mente por trás da campanha do Gobi e dos seus planejamentos. Apesar do Gobi não sair candidato pelo Movimento Corinthians Grande, né, ele agora está numa chapa nova, recém-fundada, Reconstrução Corintiana. Muito dos planos que estão bolando parte do grupo de Felipe Isabella e passa para o outro grupo, o grupo do Gobi, e assim eles vão trocando ideias. Gobi não quis confirmar o Isabella como o seu futuro vice-presidente, apesar de ser algo que é uma tendência. A tendência é de que seja mesmo o Felipe Isabella seu candidato a vice-presidente, já que, assim como eu falei, é o grande articulador para o Gobi voltar
a figurar aí no cenário político do Corinthians. Gobi comentou algo muito interessante também, isso a gente tem de dar uma pesquisada melhor, tem que saber melhor, sobre a aliança entre Andrés Sanches e Paulo Garcia. Segundo ele, não é só mais a renovação e transparência que toma conta do Corinthians. Agora o grupo do Paulo Garcia, que estará nessas eleições também, concorrendo ao cargo de presidente, o grupo dele também comanda o Corinthians. Listou lá e falou o nome de um a um os cargos que pertencem a pessoas ligadas ao conselheiro vitalício do Corinthians, o Paulo Garcia. Isso é algo interessante também na coletiva do Gobi, porque a situação até o momento não anunciou o candidato e o Andrés tem batido na tecla de que não apoiará ninguém. Eis que surge o papo de que ele poderia apoiar Paulo Garcia em sua candidatura. O Andrés negou isso, não apoiaria o Paulo Garcia porque o Paulo Garcia saiu candidato contra ele nas eleições passadas, apoiou gente contra ele que não sei o que lá. Porém, esse tipo de gestão, segundo o Gobi, que é uma gestão dupla de dois grupos, pode indicar um apoio do Andrés nessa que diz não ter que contar com um candidato. O Cittadini foi entrevistado há pouco tempo e disse que o Andrés não vai deixar o poder assim tão fácil, que ele vai ter um candidato, ou seja, ou ele terá um candidato saindo pela chapa dele, ou ele terá um candidato para apoiar, para chamar de seu. E o Paulo Garcia poderia muito bem ser o seu candidato. Na frente das câmeras, publicamente, o Andrés e o Paulo Garcia eles não se mostram tanto, mas a gente não sabe como é que estão os bastidores. Os bastidores políticos estão pegando fogo ultimamente, justamente por causa desse movimento do Gobi. Gobi surge como um nome muito forte lá dentro do Parque São Jorge, por ser ex-presidente, por ser ex-diretor, e em suas gestões o Corinthians conquistou títulos grandes e teve, de certa forma, mais responsabilidade fiscal do que quem o sucedeu, o Roberto de Andrade e agora, posteriormente, o Andrés Sanches. É um nome muito forte lá dentro. E essa candidatura de forma oposicionista ao grupo que ele ajudou a criar, meio que deu uma esquentada bem grande lá dentro do Parque São Jorge. Então não me surpreenderia o Andrés, mesmo tendo apontado que não apoiaria uma candidatura do Paulo Garcia, não me surpreenderia ele indicar o Paulo Garcia como seu candidato. Também não me surpreenderia ele lançar o Duílio Monteiro Alves, seu atual diretor, como candidato pela renovação e transparência. Duílio tem dito que é um sonho e tudo mais, que não seria agora, que ele tentaria realizar esse sonho. Mas bem sabemos que o Duílio muitas vezes fala uma coisa e acaba acontecendo outra. Não sei se para despistar, eu não sei se é por ele não saber das coisas, eu não sei se é por ele estar relutante de início e depois aceitar. Enfim, o que sabemos é que às vezes ele fala uma coisa e acontece outra. Outro nome que surgiu também pela situação foi o Roberto de Andrade. Em entrevista ao Meu Timão disse que não sairia, que acha o Gobi até de certa forma louco por querer voltar e tudo mais. Só que o nome dele ganhou bastante força também nos bastidores. Outro que poderia sair, candidato aí pela renovação e transparência. Por outro lado, essa candidatura é a terceira candidatura oficial. Temos aí o Paulo Garcia, que anunciou em setembro do ano passado, setembro de 2019, a sua candidatura. Foi o primeiro a anunciar. O Gobi criticou isso porque, segundo ele, o Paulo antecipou o seu período de eleição do Corinthians, no Corinthians, e isso, de certa forma, é errado, porque tumultua um pouco o clima lá no clube. Para ele, o ano eleitoral é o único que tem que ser para se tratar de política. O segundo a se candidatar de forma oficial e autodeclarado como o único oposicionista até agora no pleito é o Augusto Melo. E agora temos o Mário Gobi. Mais pessoas podem pintar, tem muita gente que fala sobre o herói. O herói até agora não se decidiu, apesar de ter muita gente pedindo para ele se candidatar e ter, de certa forma, uma força dentro do Parque São Jorge também, ter ideias muito boas e saber o potencial de Corinthians,
né, do que o Corinthians pode alcançar e saber da real situação fiscal do Corinthians, ainda não decidiu se candidatará, se irá se candidatar, e seu grupo, a Frente Liberdade Corintiana, ainda também não pronunciou sobre eventuais apoios nesse próximo pleito. O que dá para notar do discurso da Frente Liberdade Corintiana é que eles não consideram o Paulo Garcia como oposição. Eles não consideram o Mário Gobi como oposição, mas eles consideram o Augusto Melo como oposição. E eles são autodeclarados também oposicionistas, né? São absolutamente contra essa gestão, que segundo eles é temerária, essa atual gestão do Corinthians. Já há bastante tempo, tem muitos requerimentos, eles foram responsáveis pelo pedido de impeachment do Roberto de Andrade e atualmente foram responsáveis também pelo pedido de afastamento imediato do atual presidente, o Andrés Sanches. Então, eles também são, de certa forma, oposição ao Andrés. Sendo assim, se nenhum outro nome surgir, nenhum candidato sair pela Frente Liberdade Corintiana, a tendência é de que o apoio deste grupo, do grupo do Herói Vicente, seja do Augusto Melo. É uma opinião, não sei se irá acontecer mesmo, se só tendo esses 3 candidatos eles vão apoiar alguém. Eu sei que eles vão estar nas eleições tentando eleger alguns conselheiros, né, e tudo mais. Não sei se vai acontecer, mas é uma opinião minha, pelos discursos dos conselheiros que lá estão neste grupo. Que eles podem sim apoiar o Augusto. Eu acho que até de certa forma é uma tendência, já que eles são oposição, como eles mesmos dizem, e os outros 2, além do Augusto Melo, não são. Então, se não pintar nenhum nome novo, pode ser que seja. No momento, o que há de certo é só Mário Gobi, Augusto Melo e o Paulo Garcia. O meu timão tem feito algumas enquetes na internet, não tem muito valor essas enquetes dentro do Parque São Jorge, porque são os conselheiros que votam e a situação tem já um determinado número de votos já a seu favor e tudo mais, tudo isso pesa. Mas entre o torcedor, o Mário Gobi é o nome favorito. Entre o torcedor, o nome mais votado em todas as enquetes que o meu timão realizou é o Mário Gobi. Alguns torcedores até falam que o voto não é propriamente dito na pessoa do Mário Gobi, mas sim nas ideias que estão por trás do Mário Gobi agora. De fato, a gente gravou, o nosso primeiro podcast foi também sobre política, e a gente gravou logo após a live realizada pelo Movimento Corinthians Grande, que contava com o Felipe Isabella, com o Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, e o Mário Gobi. De fato, ali deu para notar que houve uma mudança de pensamento em relação à gestão, né, em relação a profissionalizar a gestão e tudo mais. No discurso, o Gobi parece ter mudado muita coisa de sua mentalidade e estar vendo mais importâncias em certas coisas do que via antes. Resta saber se teremos esse mesmo discurso aplicado nas ações. O que ele diz é que está sendo elaborado muitos planos com relação à arena, com relação à captação de dinheiro e tudo mais. Tem o plano de utilizar a arena até para fazer show, inclusive, porque na visão dele a arena tem de ter a gestão própria. Esse é o único departamento que ainda não está fechado na gestão dele, que é alguém que vai cuidar da arena. A arena vai ser separada, né, e alguém que vai cuidar da arena. Falou sobre o clube social também, isso é um ponto muito positivo. Nenhum dos candidatos que a gente conversou ou ouviu tem em mente tentar mudar a ideia do conselho de manter o Parque São Jorge e o clube social. Eles vão manter, não vão tentar mudar a cabeça. O que eles têm em mente é de certa forma fazer com que o clube social se pague. O Gobi disse hoje que o déficit nem é tudo isso que se fala na mídia e que alguns conselheiros falam e tudo mais. Isso para mim de certa forma é um ponto positivo, porque eu já vi certos comentários na internet de que seria interessante vender o Parque São Jorge para quitar a dívida da arena, por exemplo. Eu já sou completamente contrário. Para mim, se tiver de vender o Parque São Jorge, se desfazer do clube social, por mim que se desfaça da Arena Corinthians. Mas isso para mim é um ponto
muito importante dentre aqueles que são pré-candidatos, aqueles que podem se candidatar e daqueles que já são candidatos confirmados, né? Nenhum deles vai se desfazer do Parque São Jorge ou tentar mudar a cabeça do conselho para se desfazer. É um ponto muito positivo. Ainda sobre o Gobi, ele não deixou de responder algumas perguntas na internet. Ele tem tentado dialogar bastante com o torcedor para mudar a cabeça de alguns torcedores que o veem como aquele Gobi, que o veem mais como pelos erros do passado, que tentam apontar para ele aonde ele errou e comentam com ele que ele consegue ver só glórias e tudo mais e não assume seus erros. Eu vejo que ele não respondeu algumas perguntas hoje, disse que ao longo da semana vai responder, né, principalmente a dívida, a pergunta sobre a dívida trabalhista que rolou na coletiva mesmo. Ele não respondeu porque disse que não tinha os dados no momento, mas que ia buscar responder. Houve uma mudança de tom, né, de certa forma, não tanto quanto eu pensava antes, mas parece estar um pouco mais paciente com as coisas e com as perguntas e o jeito de lidar. Mas tem algumas perguntas que ainda o irritam, né, como eu já comentei sobre o rompimento com o seu antigo grupo político lá dentro do Corinthians. Parece que isso o irrita e é algo que ele vai ter de aprender a lidar, porque vai acompanhar ele em todo esse momento de Corinthians. Vejo como positiva a coletiva do Gobi, e a gente só vai saber mesmo se mudou, se não é mais situação, se é agora oposição, se realmente ele vencer as eleições lá no Corinthians. Quando ele começar a colocar em prática as suas ideias, as ideias do Felipe Isabella, as ideias de seus grupos e conselheiros, aí a gente vai poder saber com exatidão se Mário Gobi é um candidato que conseguiu se eleger pela situação ou se é um candidato oposicionista que conseguiu chegar ao cargo máximo lá dentro do Corinthians e vai conseguir mudar as coisas. O que eu vejo é que as ideias parecem claras e muito boas. Isso é outra coisa muito positiva nessas eleições. Todos os candidatos falam em compliance, que é um dispositivo que se cria dentro do clube de fiscalização, né, para ver se todo mundo está trabalhando direito. Todos eles entendem que a dívida da Arena é pagável, mas que existem meios de capitalizar esse dinheiro pela própria Arena e não dar prejuízos e ficar postergando essa dívida. Todos eles, como eu falei, entendem que o clube social é importante. Gobi citou hoje, citou na coletiva, até o futsal, de que todo mundo gosta, que lota o ginásio, e realmente o futsal é um esporte muito querido pelo torcedor corintiano, e todos eles falam em uma gestão profissional e técnica. Todos eles, entre aspas, porque o Paulo Garcia ainda não se pronunciou tanto. O Paulo Garcia, a gente mesmo tentou falar com ele, e segundo ele agora não é o momento de falar sobre o político. Tem evitado muito falar o Paulo Garcia, tem de certa forma até fugido de perguntas o Paulo Garcia, se exposto menos do que os seus concorrentes ao cargo máximo lá no Corinthians. Isso eu acho algo negativo, porque de certa forma, mesmo com o Gobi sendo alguém que já foi presidente do Corinthians, eu considero com essas novas ideias algo novo para o Corinthians. Não é novo 100%, mas é algo novo. O tio, que é o Augusto, está lá há muito tempo dentro do Corinthians também, mas representa ideias novas também. O Herói é conselheiro há pouco tempo, né, é sócio há muito tempo, está lá há bastante tempo, é conselheiro desde 2015, se eu não me engano. Se eu estiver errado, depois vocês me perdoem por isso. Mas também considero que seriam ideias novas, justamente pelo embate e enfrentamento da Frente Liberdade Corintiana. Mas o Paulo ainda é um representante da velha política do Corinthians. Precisaríamos ouvi-lo mais para ver como é que seriam seus planos, as suas ideias para agir lá dentro do Corinthians. Tem evitado por enquanto. Esses são os meus comentários sobre a coletiva do Gobi e sobre o atual cenário lá no Corinthians, né? Coisas que podem mudar daqui a pouco, quando eu apertar aqui para upar o podcast.
provavelmente pode ter mudado alguma coisa já lá dentro do Corinthians, dentro do seu âmbito político. Isso não me surpreenderia, porque as coisas acontecem muito rápido lá e tem muita gente conversando e articulação tentando acontecer. O grupo do Herói ainda não declarou apoio a ninguém e provavelmente os outros grupos vão atrás desse apoio, vão tentar oferecer ideias, né? O Herói disse que vai apoiar aquele que for oposição à atual gestão do Corinthians e aquele que aceite agregar as ideias da liberdade corintiana. Agora é aguardar para ver quais serão os próximos movimentos lá dentro do Corinthians. As eleições acontecem só em novembro, né? Daqui a 4 meses ainda tem muita coisa para acontecer. Pode ser que tenha candidato desistindo de candidatura, pode ser que novos candidatos estejam surgindo. É só aguardar para ver. Esse foi o primeiro Fala Cassiano. Espero voltar aqui, se eu não for demitido após esse, para fazer um segundo, um terceiro, um quarto, sempre comigo, porque assim como eu falei, é Fala Cassiano. Até a próxima. Muito obrigado a quem ouviu aí esse novo podcast aqui do Corinthians.